Bem-vindos, muito bem-vindos. Eu sou a Filomena Carreira, a Filomena do canal Sem Fronteiras. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Cá estamos nós. Hoje é domingo, né? Pois é, hoje é domingo. Minha mãe sempre dizia, tinha uma anedota que ela contava pra mim. Eu não lembro direito da anedota, não lembro mesmo. Mas a anedota terminava com uma história assim de que não é domingo, é domingo. Eu não lembro da anedota. Eu lembro que a anedota era muito engraçada. E sempre que eu lembro do raio da anedota, eu lembro da minha mãe, e da minha mãe eu lembro da anedota. Hoje é domingo. Domingo. Hoje é domingo. E assim sendo, dia de descanso. Eu estou fechada no meu quarto porque eu estou com frio, né? É relativamente cedo. Até lançar o vídeo, aquelas histórias todas, edição, né? Demora. Mas no momento em que eu estou fazendo, tá frio. E pá, é aquilo, né? É domingo. Então, hoje eu não estou afim de falar de João Lourenço. O João Lourenço está na casa dele, muito bem instalado. Não sei eu se está no palácio, se está, de repente, na casa do Miramar, que era do coleguinha dele, que o ensinou, não é? Afinal de contas, tantos negócios, tantos trambiques, tantas coisas, não é? Então, hoje é domingo, então eu não estou afim de falar de João Lourenço. Não estou afim. Então hoje estou naquela coisa de. Vou falar de quê? Eu vou falar mais das minhas lembranças, né? Das minhas histórias, das minhas aventuras. Tenho andado aqui com um saudosismo, sabe? Umas nostalgias. Fico cá pensando com os meus botões. Será que é a idade? Será que é a idade? Às vezes, né, fico falando com alguns amigos, até médicos, né, quando dá aqueles sintomas, né, e dói a cabeça, dói isso, dói aquilo, epa, e a gente só escuta, epa, você é cota, né, chega uma hora que começa a doer tudo, né, eu escuto muito, toma água, água é bom. Ó a garrafinha d'água, a água está sempre do lado. Toma água, água hidrata, água faz bem, né? É complicado, né? Muito complicado. A gente começa a relembrar muito o passado, né? Passado. Parece que vai perdendo as memórias do presente, as coisas que acontecem em 5 minutos. Mas do passado a gente lembra. Começa a me perguntar já, o Alzheimer está atacando. Parkinson está atacando. Fogo não, não está atacando nada. Está atacando. Não está atacando. É que assim, as lembranças de Angola, do meu passado, eram boas. Eram muito boas. Mas também no Brasil também foram muito boas, né? Brasil. Brasil também foram muito boas. Eu tenho lembranças muito bonitas de Angola, do meu passado. Lembranças do meu biquíni de bolinhas. É. A minha mãe era forreta. A minha mãe era bem forreta. E se ela estiver me vendo, repara, ela está no Brasil, não pode vir aqui me dar uma chapada. Portanto, é assim, minha mãe era forreta. A minha mãe adorava uma máquina de costura que ela tinha, lá naquela casa do Alvalade. Tinha o quarto de hóspedes, né? Então, no quarto de hóspedes, ela tinha uma máquina da... como é que chama aquela máquina? Acho que é de todas as donas de casa, todas as dondocas da sociedade que adoravam costurar, aquelas máquinas com caixa de madeira, Oliver, ou sei lá como é que chamava, aquela porcaria daquela máquina. Eu detestava aquela máquina. Eu detestava aquela máquina. E eu vou dizer por que eu detestava. Porque todas as minhas roupas eram costuradas ali. Eu só vinha ter, por isso que eu digo. Eu não sou filha de marimbondo, não, tá? Porque as filhas dos marimbondos vão todas em boutique, né? Em Angola, em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, no Brasil, qualquer país. Eu não. O único vestido que eu me lembro e o único maiô que eu ganhei de uma boutique
Foi já no tempo da guerra. E que fico cá pensando com os meus botões se a minha mãe não comprou aquilo, porque já devia estar em época de promoção, para fecharem as lojas correndo, porque já iam fechar as portas. Eu fico cá com meus botões pensando se mamãe não comprou aquele vestido e aquele maiô que eu ainda quando casei e usei durante um bom tempo. Minha mãe não comprou aquele maiô por causa disso. Já foi na época quase da guerra, já era, quase não, já em época de guerra. Que ali perto da Mutamba, umas boutiques que tinham ali, pá, minha mãe entrou e, na graça do Senhor, me comprou aquele maiô. Mas eu não gostava de maiô. Nunca gostei. Meu negócio sempre foi biquíni, né? E como eu gostava muito de biquíni, eu queria ficar igual às minhas amigas, no Mussulo. Porque eu pertencia a um grupo de meninas. Todas elas eram aquelas esculturas ambulantes. Sabe o que é? Aqueles mulherões. Só que eram mais velhas do que eu. Eu tinha a minha turminha de amigas, todas quase da minha idade. Todas elas também muito bonitas, muito... Eu também era uma menina bonita, bailarina, tinha corpo de bailarina e tal. Então eu queria vestir os mesmos biquínis que elas vestiam, que são os biquínis tradicionais de hoje, de malha própria de biquíni. E a minha mãe dizia, você não vai vestir esse biquíni. Só faltava ela dizer, é pecado. Eu ficava muito brava, muito brava. Eu ficava doida. Doida. Eu lembro de uma vez que nós fomos passar as férias na África do Sul. Epa, Deus do céu. Meu pai dava aquele dinheirinho pra gente, né? Gastar com isso, com aquilo. E paramos numa cidade, numa excursão, que saiu de Johannesburg até a Cidade do Cabo. E paramos numa cidade chamada Port Elizabeth, que eu amei aquela cidade. Aí um dia eu saí do hotel, a minha mãe falou, você não sai do quarto, você isso, você aquilo. Entrou aqui, saiu aqui. Eu falei, mas eu vou só ali na frente. O hotel era o Holiday Inn, era de frente para o mar. Eu falei, eu só vou ver os surfistas. Minha mãe não era flor mansa. Que ver os surfistas. Eu peguei minhas perninhas e ó, fui andando pela avenida, quando eu vi eu já estava lá no final da avenida. E eu fui olhando as lojas. Eu tinha aquele dinheirinho, eu fui olhando as lojas. Entrei numa loja, comecei a ver os biquínis. Os biquínis eram iguais àqueles que as minhas amigas, mas eram as amigas mais velhas do Mussulo, estavam ali mais ou menos na idade, né? Com meu irmão, usavam. Eram as loiras do Mussulo. Hoje moram em Setúbal, aqui na região de Setúbal. Eram os aviões do Mussulo, como eram chamadas. Andavam com aqueles biquininhos que amarravam na lateral, cheios de miçanguinhas. Eu sonhava em ter um biquíni daqueles. Agora vocês devem estar se perguntando, como assim, Filomena? Por que você sonhava? Porque eu só faltava andar de burca no Mussulo. A minha mãe fazia, naquela máquina de costura em casa, um biquíni para mim, que mais parecia um fraldão. Eu não estou brincando, não. Mais parecia um fraldão, tá? Que vinha até o umbigo. Parecia uma fralda mesmo. Vinha até o umbigo. Ainda por cima, eram... se amigos do passado tiverem ouvindo este vídeo, vão lembrar disso. Vinha até o umbigo e ia até o meio das costas. Cintura nem se via, porque aquilo cobria. E depois era assim, o tecido branco com bolinhas verdes deste tamanho, pareciam olhos. O peito cobria tudo. Não ficava nenhuma entrada separando. Ela não deixava. Era uma cortina que fechava tudo. E quando eu pus aquilo a primeira vez, eu chorei muito. Falei para minha mãe, eu não vou andar com isso aqui no Mussulo. Todo mundo vai rir de mim. E ela falou, você vai andar. Eu falei, não vou. Meti um calção em cima, meti uma camiseta. Quando eu cheguei no Mussulo, todo mundo olhou e falou,
Você não vai tirar o calção, você não vai tirar a camiseta. Eu falei, não. Por quê? Tira, filó. Põe, você tá de biquíni, a gente tá vendo. Não. Aí na brincadeira começaram a me puxar o calção, a tirar a camiseta. Quando viram meu biquíni, não teve um santo Cristo. Ai, Jesus Cristo. Deus do céu. Que não riste da minha cara. Eu fiquei chorando. Na raiva, eu fui pra água, né? Quando eu saí da água, como aquilo era um tecido de algodão, e ainda com forro, porque ela tinha medo de que vissem alguma coisa, tinha forro. Quando eu saí, sabe quando você sai da água e o maiô sai com aquele 1 quilo de areia pendurado? Quando eu saí atrás, ficou aquele peso da água e da areia atrás. Aí riam mais de mim. Eu chorava que nem uma condenada. Que nem uma condenada. Triste história. O que me salvou, né, desse biquíni, aquilo foi criando assim uma raiva em mim, porque ela não me dava outro biquíni. Eu só tinha aquele biquíni. Tanto é que eu hoje tenho trauma. Trauma. Eu tenho vários biquínis porque criei trauma. Mas um dia, como toda mulher, acho que aqui a gente não tem que ficar no lero-lero, né? A mulher tem o período, a menstruação. E um dia eu tô lá na praia e aí, puf, aconteceu. Apareceu a minha menstruação. Quando eu olho, nossa senhora, que situação. Fiquei daquele jeito. O maiozinho, o biquininho sujou. E eu, apavorado, olhei para as minhas amigas e entre este grupo estavam as mais novas e as mais velhas. Aquelas loiras que eram chamadas os violões, né? E eu falei, o que é que eu faço agora? Comecei a chorar. Eu falei, olha, meu biquíni ficou todo sujo. As mais velhas, não tem problema. Entramos no barco delas, porque elas tinham barco. Ali todo mundo tinha barco, né? Entramos no barco dela e fomos direto para a casa delas. Porque existia a turma no Mussouro que ficava na área da Baía da Polícia, que não tinha casa, era só o pessoal das barracas, e eu pertencia ao grupo do pessoal das barracas, e existia a turma que ficava nas casas, que tinham casas. Elas eram da turma das casas, eu era da turma das barracas. Portanto, fomos para a casa dela, mas quando nós estávamos indo, o meu irmão e os amigos dele estavam chegando. E perguntaram, gritaram, onde vocês estão indo? E elas, não te interessa, não sei o quê. E eles foram atrás. Então eu saí correndo, enrolada numa toalha, para que não vissem, né, o estado em que eu estava. Entrei lá dentro, tomei um banho. Eu falei, e agora? O que é que eu faço? Ela falou, não tem problema. Me deram o que eu tinha que pôr, né, para não entrar em detalhes aqui, e depois me deram um biquíni delas. O biquíni dos sonhos. Quando elas colocaram, porque elas eram duas irmãs, uma delas era um pouco mais nova do que a dita mais velha, portanto, ela era um pouco mais velha do que eu, mas tinha mais ou menos o mesmo corpo que eu. Quando ela me emprestou um biquíni e eu coloquei aquele biquíni no corpo, elas próprias olharam e falaram: Uau! Onde você estava? Eu falei, escondida atrás de um biquíni de bolinha. E elas riram e falaram a verdade, você estava escondida mesmo, filó. Aí eu tinha um cabelo comprido, aí elas soltaram meu cabelo, elas passaram um batom em mim, elas me emprestaram um óculos escuro, porque eu não tinha nada daqueles apetrechos de menina vaidosa, porque minha mãe não me deixava usar. E quando a gente sai da casa para ir de novo para o ponto onde a gente estava, tá a turma toda do meu irmão, os amigos do meu irmão. Quando eu passo naquele biquíni, elas me emprestam o que a gente chama no Brasil de canga, que, né, no fundo é aquele pano meio que transparente, só para cobrir a parte de baixo. Quando eu passo, eu estou de óculos escuros, cabelo solto, que eu vivia muito com o cabelo amarrado. Quando eu passo, eles não me reconhecem. Uau, show! E começam a assobiar. Eu achei incrível porque eles não me reconheceram. E elas começaram a rir e falaram, seus otários, vocês não estão reconhecendo ela? E ela veio e tirou os meus óculos. Quando eles olharam, falaram, o quê? Não! A filó das bolinhas. Portanto, eu era conhecida como a filó das bolinhas.
por causa daquele bendito biquíni horroroso que eu usava, que a minha mãe tinha feito naquela máquina de costura que eu não suportava. Era aquilo, eram os vestidos, mas os vestidos ainda ficavam bonitinhos, não posso dizer que não. Assim tinha um ou outro, né? Que eu fazia de tudo para encostava no meu armário secreto, né? E fazia de tudo para não vestir até um dia que eu sumia com o vestido. Agora, o biquíni de bolinhas eu não tinha como escapar, porque eu não tinha outro. Eu ia para a praia todo final de semana e eu tinha que, bendito, tinha que ser vestido, né? Até que naquele dia aconteceu aquilo e estamos saindo no barco delas, quando eu vejo o barco do meu pai se aproximar da Baía da Polícia. O Tarpon chegando. Aí essas duas moças disseram, Filó, e agora? Eu comecei a tremer. E meu pai, quando viu que o barco dela estava, a lancha, né, estava se aproximando, ele buzinou, né, aquela bela buzina, né, que eles têm, aqueles barcos grandes, dando sinal, porque ele estava do lado de fora, né, e deu sinal, tchau, né, sinal de, como quem disse, se aproximem. E era ela, e agora, Filó? Eu falei, bom, agora, mas eu tava tremendo, né? Eu falei, agora a gente tem que ir, né? Ele tá dando sinal. Quando a gente se aproxima, eu tava com aquela canga, assim, na parte de baixo do corpo. Ele já começou a coçar o bigode. Ele já estava olhando assim, pente fino, olhando para mim de alto a baixo, como quem diz, que biquíni é esse? Ele não tá, ele reconheceu na hora que aquilo era um corpo estranho no meu próprio corpo. E eu, oi, paizinho. Ele não falou nada, tipo, sobe aqui no barco, mas elas encostaram o barco, eu automaticamente subi no barco. Antes que o meu pai me falasse alguma coisa, me atacasse, meu pai não era disso, mas antes que ele fizesse alguma coisa, porque eu estava com um biquíni que, na opinião dos meus pais, poderia ser indecente, as minhas amigas poderiam usar, mas eu não. Eu já cheguei, meu pai estava depois, na hora em que ele me viu subir no barco, ele sentou na cadeira de combate dele. Sério. Só coçando os bigodes. Quando meu pai coçava os bigodes, o negócio ia pegar. Só coçando os bigodes. E eu subindo a escada, olhando para ele, eu falei, ai Jesus Cristo, vai acontecer algo, né? Eu falei, ai meu Deus. Aí quando eu acabei de subir a escada, que eu já estava dentro do barco, eu falei, oi paizinho, e pum, sentei no colo dele. E ele, sério, o meu olhar é o olhar do meu pai. Ele olhou para mim, deu aquele olhar, só o olhar dele mexia, deu aquele olhar, como quem diz, né? Que biquíni é esse? Aí ele, então, o que você tem a me falar? E eu falei, então, pai, aconteceu um pequeno acidente comigo. Acidente de mulher. Acidente de mulher. Não precisa detalhar. Não, mas eu preciso detalhar para que o senhor entenda. Não precisa detalhar. Não, mas eu preciso explicar. Aí ele olhou para mim muito sério e falou: ficou menstruada, foi? Ô, pai fofo. Isso mesmo, isso mesmo. Fiquei, e bem menstruada, pai. Bem menstruada. Então, mediante essa. Mas assim, olhando no olho do meu pai, mediante essa situação, hum, elas me levaram para a casa delas, elas me deram um banho, elas me puseram este biquíni como uma medida de emergência, não é, paizinho? E o batom também foi uma medida de emergência? Não, isto foi só para dar um look, os óculos também. Mas ele sério. Sim, só para me deixarem bonita, porque elas me viram muito triste. E eu tentando assim, sem tirar os olhos do meu pai, mas tentando ser séria a falar. Ele olhou para mim no final, sorrindo, falou: fica de pé. Eu fiquei. Primeiro não entendi o sorriso dele, mas fiquei de pé. Não tinha percebido que eu tinha uma filha tão bonita.
Todo mundo começou a sorrir, estava todo mundo ali, todo mundo começou a sorrir, pôs a mão na boca. O senhor Luiz Carreira impunha respeito. Eu falei, ai, paizinho, obrigada, paizinho. Bom, agora vamos ver como é que a tua mãe vai reagir, né? Ah, foi dito e feito. Quando eu cheguei na ilha, que a minha mãe me olhou, que é isso? Que é isso? Que pequeno é esse? Que atrevimento é esse? Ah, quem me salvou a pátria foi meu pai. Portanto, quando meu pai chegou logo a seguir, não é? E aí o meu pai deu aquela tossida para impor respeito, tirou a mão do bigodinho e explicou a situação à dona Raquel. A partir daquele dia, o biquíni foi liberado. Oficialmente, eu estava liberada para me tornar uma moça que podia mostrar o meu corpinho. Afe Maria, que sacrifício. O que não vale uma menstruação bendita. Portanto, assim eu saí do biquíni de bolinhas, né? Aventuras que a gente vive. Mas isso foi em Angola, uma época boa, uma época boa. Uma época muito boa. A gente vive épocas boas. Assim como também vivi no Brasil épocas muito boas. Mas sempre com uma mistura muito. Uma mistura muito. Como é que eu diria? Uh, boas, mas com muita aventura, muita loucura, né? Eu, quando cheguei ao Brasil, sei lá, um ano depois, mais ou menos, conheci um rapaz, já expliquei num dos meus vídeos, e casei, né? E após casar, eu mudei para Santarém, no Pará. E naquela época aquilo era uma terra de praticamente índios, né? Hoje eu sei que Santarém é uma terra que está bastante desenvolvida, né? Ou pelo menos está melhor do que na minha época, que só tinha uma avenida decente, o resto era palafitas, né? Uh, e eu falava para o meu ex-marido, o pai de meus filhos, né? Hoje já faleceu em 2015, mas eu falava para ele, né? Primeiro eu queria uma moto, e já contei isso também no vídeo. Com muito custo ele me deu a moto. Eram três coisas que eu queria: era a moto, era um cachorro e um macaco. Portanto, foi uma luta, mas eu venci ele. Mas foi antes da moto. Foi na época em que eu. Foi antes de engravidar até. Não. Estou enganada. Antes eu tive a moto, tive o cachorro, tive o macaco. Depois, com a história de ter exatamente a minha filha, ele não queria mais dar a moto. Tanto é que eu voltei para Santarém, né? Eu fui para Salvador ter a minha filha. Depois eu voltei para Santarém. E nesta época a minha avó foi junto, né? A minha avó foi junto e porque achava que eu não ia saber cuidar da minha filha. Dizia que eu era muito louca. Uh, e eu sempre tive muito, desde menina, toda criança tem, meninas têm bonequinhas, tem. E eu sempre cuidei muito das minhas bonequinhas, né? Eu era daquelas que se a bonequinha tivesse a boca aberta, eu tuchava a comida na boca da boneca. E empurrava mesmo a comida na boca da boneca. E a minha avó dizia: não, a Filó não pode ficar sozinha nesse momento. Não. A Filó não pode. A Filó precisa de apoio. Tá lá no meio do mato, lá em Santarém, na Amazônia, pelo amor de Deus. Ela precisa de apoio. Um dia sai, a criança vai ficar com quem, não é? E eu dizia: mas eu tenho uma funcionária em casa, avó. Mas a funcionária é uma índia. Pelo amor de Deus, vai largar a criança com uma índia? Não. Tu, se com as bonecas tu enfiavas comida na boca delas, com a tua filha vais fazer o quê? Não. É, de certa forma, a minha avó não estava tão errada, né? Bom, mas a minha avó foi. Minha avó foi para Santarém comigo e a minha avó cuidava da neta, que era eu, e da bisneta, né? Então, a minha filha era realmente uma boneca para mim, né? A minha filha, eu tinha uma coisa muito parecida com a princesa Diane. Nesse ponto, quando a princesa, que logo a seguir veio a casar e depois veio a ter os filhos dela, eu achei muito engraçado porque eu dizia, brincava e dizia: tá me copiando.
a minha filha mais velha, cada vez que chorava, a primeira coisa que eu fazia era enfiar o dedo na boca dela. Porque eu achava que a forma que eu tinha de detectar se era fome ou não era que ao enfiar o dedo, obviamente a minha mão estava lavada, né? Mas ao enfiar o dedo na boca dela, se ela chuchasse o meu dedo, era fome. Então eu fazia sempre isso. E ela vivia chuchando o meu dedo. Então, se chuchou o meu dedo, tem fome da comida. E eu sempre fui exagerada em tudo, tudo. Ela nasceu, ah, o meu médico falou, logo que ela nasceu, a criança tem uma forma, mas isso é científico. Ou você amamenta a criança, e eu não tinha leite, eu vinha a ter leite 4 dias depois, né? E 4 dias depois, a criança já estava habituada ao que aqui em Portugal chamam de biberon, no Brasil nós chamamos de mamadeira, portanto, ao leite de lata, né? Uh, e eu ainda tentei dar o peito, mas ela não queria, ela virava a cara para o lado, nada. Então formava fila, né? Era o meu ex-marido, era o meu irmão, dizendo, põe no copinho que a gente toma, né? E aquilo toda mulher sabe que o leite, quando não é tirado, empedra e dói muito. Portanto, teve que ser tirado, né? Há umas máquinas próprias, né? Umas maquininhas que a gente usa para tirar. E no meu caso, veio quase 7 dias depois e foi empedrando, mesmo com a máquina, foi empedrando de tal forma que eu tive que tomar injeções para secar, porque nem a máquina estava dando jeito, né? Bom, a menina foi e há aquelas medidas, né? Primeiro é o biberonzinho pequenininho, mas eu dava o leite para ela e ela chorava. Eu dizia, vó, eu tinha uma turma que me policiava feio. Eu dizia, a menina tem fome. Eu tenho um trauma violento da fome de Angola. Portanto, qualquer pessoa que tenha fome comigo, eu não, não regulo bem. Eu tenho trauma com isso, né? Aí a criança chorava, queria comer. Então, dás uma mamadeira assim, quando ela nasce, né? Ó, então, mesmo que seja mamadeira grande, só pode dar 2 dedos. Né? Tem uma medida específica, mas que equivale a 2 dedos. Eu dava os tais 2 dedos. Aí a criança acabava de mamar, abriu o berreiro. Aí eu punha o dedo na boca, chuchava meu dedo. Eu dizia, vó, tem fome, mãe, tem fome. Ela não vai mamar mais. E a criança chorava, chorava, chorava. Eu dizia, mas ela tem fome. E outra coisa que o médico me disse é, no início, nos primeiros dias de vida, a criança tem que ser habituada a um esquema que tu tens que criar hábitos, né? Que é, de manhã até às 8 horas da noite, ou até às 9 horas no máximo, tu é que crias o horário, tá? Faz o teu horário certinho, das mamadeiras, tudo certinho. A última mamadeira, tu determinas, por exemplo, às 8 da noite. E às 8 da noite, tu dás aquele banho quentinho, né? Uma temperatura quente, mas não escaldante. E dás a última mamadeira e vais só dar às 8 da manhã, ou às 7 da manhã, ou às 6 da manhã, a hora que ela acordar. Mas tens que habituar ela a não dar mamadeira durante a madrugada. Eu falei, mas será que eu vou conseguir? Porque ela vai chorar. Ele falou, vai. Mas tu vais deixar ela chorar uma noite e ela não chora mais. Meu Deus do céu. Ela não chorou. Ela berrou, ela parecia um cabritinho. Ela berrava, ela ficou roxa. Ela chorava de um lado, eu chorava do outro. A minha avó chorando, a minha mãe chorando, todo mundo chorando. Eu querendo já agarrar ela, tuchar uma mamadeira inteira de leite nela e a minha avó me segurando e dizendo, você não vai dar nada para ela. Aí a minha avó foi mestre. A minha avó chegou perto de mim e falou, você não vai. Você quer que a tua filha durma para você também conseguir dormir? Eu falei, eu sei. O médico falou para você deixar ela chorar, não disse? Eu falei, eu sei. Bom, então a minha avó foi lá, preparou uma mamadeira daquelas médiazinhas, de chá de erva cidreira, e deu para ela. Mas isso depois dela ter chorado quase 2 horas, sem parar.
A bichinha estava roxa de tanto espernear. E eu olhando ela, segurando a mãozinha dela. Na hora em que eu segurava a mãozinha dela, ela dava uma acalmada, mas depois. Eu disse, eu vou, ela vai morrer de tanto chorar. Não vai, não vai. É bom para o pulmão. Depois de 2 horas chorando, a minha avó deu uma mamadeira. Ela deu uma acalmada, ficou. A gente estava achando que ela já tinha parado. 1 hora depois ela abriu o berreiro de novo. A minha avó deixou. A minha avó parecia um pitbull em cima dela. Deixou. Ela chorou umas 3 horas direto, sem parar. Eu chorava tanto, mas eu chorava tanto, mas eu chorava tanto. Depois de 3 horas, a minha avó foi lá e fez outra mamadeira de chá de erva cidreira. Ela sugou aquela mamadeira, mas acho que em 5 minutos. Ela acabou de tomar, capotou. Foi até o dia seguinte. No outro dia eu estava apavorada. Dei aquele banho bem quentinho. Eu pus a mão, estava querendo entrar junto com ela para o banho. Bem quentinho. Quando acabei de dar o banho, ela já estava assim, ó. E durante o dia, eu não deixei ela dormir uma sonequinha. Eu falei, eu vou cansar esta gaja. Ela era bebezinha, tinha dia. Eu falei, esta gaja não vai dormir durante o dia. E brinquei com ela. Brinquei. Esta gaja não vai dormir. Quando foi tomar o banho às 8 da noite, tava. Eu falei, nada, você tem que dormir, tem que tomar mamadeira. Tomou uma mamadeira e ficou todo mundo, parecia uns anjos assim sentados ao redor do berço dela, todo mundo olhando. Será que ela vai dormir? Eu até rezei. E ali ela dormiu direto. Portanto, ela chorou uma só noite. Uma só noite. Mas isto foi só um episódio com a minha filha, né? Porque depois viajamos para Santarém, né? E a Carolina sempre teve esse pequeno detalhe, né? Que até hoje me culpa, diz que a culpada fui eu e realmente não tiro a minha culpa, né? Dou a mão à palmatória, não tiro a minha culpa, porque o trauma da fome sempre fui eu que tive, né? E eu enfiava o dedo na boca dela, ela chorava, eu enfiava o dedo na boca dela e ela sugou, tem fome. E desde pequenininha, assim, eu ia aumentando as doses muito antes do tempo. Do leite, depois entrou naquela fase de comer papinhas, tomar suquinhos. Depois, quando fez 1 mês de vida, eu fiz um bolinho, né? E a minha avó só. Esse bolo é para quem? É para nós, vó. Ela faz 1 mês de vida, mas somos nós que vamos comer, né? Eu enfiava assim o dedo no bolo e... Na criança. A minha avó me pegou e falou, Filó, eu vou te dar uma coça. Falei, vó, foi só um tiquinho. O pior é que era eu e o pai. Ela via que era mais criminoso. A minha avó dizia, vocês não prestam. Falei, foi só um pouquinho, vó. Tadinha, é aniversariante, vó. Só um tiquinho. Era bolo de bolacha. É um bolo de bolacha famoso na família que a gente faz. Bom. E portanto, a minha avó vivia atrás de mim por tudo. Eu fui realmente assim, um pouco inconsequente, mas foi por amor. Realmente foi por amor. Não vou dizer que até hoje ela diz, mãe, se eu tô gorda, se eu engordo, se eu tenho essa proporção a engordar, não sei o que, a culpada é a senhora. Eu dou a mão à palmatória. Eu exagerei. Eu era extremamente cuidadosa. Eu dava banho 3 vezes ao dia na Carolina. Eu punha uma roupinha, eu incrementava, eu punha laço na cabeça da minha filha. Aí, toda criança nasce com aquele cabelinho muito lisinho, um pouquinho o cabelo. Aí, quando você põe com um negocinho, esses prendedores de cabelo, não segura. Epa, teve um dia que me irritou, que eu falei, peraí, tinha aquela cola das pestanas, né? Que você põe as pestanas postiças, né? Eu peguei o lacinho, pum! A minha avó olhou e falou, nossa, o lacinho não cai do cabelo dela, porque ela tinha mania de ficar com as mãozinhas e o lacinho não caía. A minha avó chegou perto dela e começou a puxar o lacinho. O lacinho não saía.
A minha avó olhou para mim e falou, Filó, o que você pôs na cabeça da criança? Eu falei, produto especial que prende os lacinhos. E a minha avó falou, o que você pôs na cabeça da criança? Eu falei, uma colinha especial que segura o cabelo da criança, avó, mas com o banho sai. Quando chegou a noite que eu fui dar banho na Carolina, o lacinho não saía. O pai da criança ria que nem um condenado e dizia, é louca total, louca total. Ela vai dormir de laço, vai acordar de laço, vai ficar um mês, o cabelo vai ter que crescer para tirar o lacinho da... A minha avó falou, Filó, pelo amor de Deus, Filó. Na semana seguinte, quando eu estava dando por mim, eu já tinha posto outro lacinho na cabeça dela. Portanto, a Carolina vivia enfeitada, parecia uma boneca, andava no chão e se sujava. 5 minutos depois, aí a Carolina está suja. Acho que eu vou dar um outro banho, trocar a roupa, pôr outra roupa. Ela andava sempre impecável. Portanto, eu não tinha aquela preocupação de, deixa andar de fralda. Não, ela andava sempre toda empetecada. Sujou, não tem problema. Dá outro banho, põe ela toda bonitinha de novo e era assim, né? Até o dia que um dia a Carolina estava com muita fome, eu não sei que raio aconteceu com a menina, e eu resolvi dar um abacate para ela. O pior é que antes dela ir dormir, né? A minha avó, antes de dormir, a minha avó virou para minha empregada e falou assim, ó, fica de olho na Filó. Minha empregada falou, por quê? Fica de olho porque ela é maluca. Ela tocha tudo na filha dela. A empregada não entendeu. Aí a Carolina queria comer, né? Tinha comido a comidinha dela, mas já tinha feito um bom tempo. Ela tinha o horário de almoço entre, no máximo, meio-dia. Quando chegava assim no período da tarde, mas era batata, sei lá, umas 3 horas por aí, ela já começava a gritar, queria comer de novo. E naquela região nós tínhamos uns abacates grandes, né? E muito bons, muito doces. E estava madurinho. O pai tinha comido uma parte do abacate e eu vejo uma outra metade lá na geladeira, fresquinho, né? E eu falei, não, vou pegar esse abacate e vou fazer uma papinha. Aí peguei o abacate, tirei o miolinho, né? Bati, pus no pratinho dela, com um pouquinho de açúcar e dei para a criança. Ela comeu tudo. Quando acabou de comer, a barriga dela parecia um pão de açúcar. Ela não enchia nem os olhinhos, tadinha. Quando ela acabou de comer, mas comeu com gosto. Eu só falava, meu amor, Carolina. Ela só mexia os olhinhos. Aí eu pus assim a cabeça na barriguinha dela, no coraçãozinho dela. Eu falei, não, o coração tá batendo. Mexi aqui no pulso dela. Eu falei, ai meu Deus do céu, eu matei minha filha. Eu dei meu abacate para ela. Fiquei apavorada, eu só pensava da minha avó. Eu falei, minha avó vai acordar. Aí eu peguei a casca do abacate, né? Joguei no lixo, no fundo do lixo. Aí a minha empregada estava vendo. Eu olhei para ela e falei, olha aqui, se tu falar para minha avó que eu dei abacate para minha filha, eu te estrangulo, você entendeu? Você não vai falar para minha avó que eu dei o abacate. É olho da rua amanhã. Não, dona Filomena, eu adoro a sua filha. Eu acho bom você adorar minha filha, porque tu és empregada e ao mesmo tempo babada da minha filha. Portanto, você se cuide. Aí de ti que vais falar. Minha avó acorda, toda sorridente. Aquilo era um pitbull. Acorda toda sorridente. Vai à cozinha, depois passa, vai à sala. E eu tô lá sentada na sala, né? A Carolina estava dormindo no outro quarto, em um outro quarto, arejado, com as janelas todas abertas, né? E eu querendo que entrasse ar para a Carolina respirar bem. De repente, cadê a Carolina? Ela vê que no berço não está, no meu quarto. Eu falei, tá no outro quarto de hóspedes, vó. Quando ela vai no quarto de hóspedes, não se vê quase a Carolina, se vê só a barriga da Carolina. Ela olha a Carolina e eu fui atrás dela. Quando ela vai sair do quarto, até se assusta, porque eu tô atrás dela. O que aconteceu com a criança? Eu falei, nada, vó. Dei uma papinha para ela e
acho que eu exagerei na época, dei muita papinha e agora tá dormindo. A minha avó era filha de uma enfermeira, a minha bisavó tinha sido enfermeira-chefe num dos hospitais do Amo. A minha avó foi a correr, apertou o pulso dela, né? Sentiu que tinha pulso. Ah, chegou perto para escutar o coração, fez o mesmo que eu. Ela estava só dormindo, mas estava assim, numa inércia total. Os bracinhos abertos, né? O que você fez com ela? Que papa você deu para ela? É uma papa, vó. Ai, para com isso, eu sou mãe da criança, eu também sei. Eu sei o que eu faço, vó. Eu ali, numa postura, ela começou a revirar o lixo. Não contente, ela pega aquela empregada e começa a fazer perguntas à empregada. E eu só de longe olhando para a empregada. Eu falei, me entrega. E a empregada, eu não sei de nada. Eu estava regando as plantas lá fora, dona Otelinda. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Eu não vi nada. Pois a minha avó tanto revira, que ela imaginou. Ela deve ter dado papa de banana, porque eram as papinhas tradicionais que eu normalmente fazia, mas ela não acha a casca de banana e acha o bendito do abacate. Quando ela acha o abacate, ela olha para mim e fala, eu não acredito. O que, vó? Você deu abacate para tua filha? Claro que não, vó, imagina. Filó, você deu abacate para tua filha? A primeira coisa que ela disse, ela vai ter uma caganeira com esse pelar. Você deu abacate para tua filha, filó? Eu não acredito. Ela é uma bebê. Eu falei, vó, mas ela estava com fome, vó. Eu não posso ver uma criança com fome. Filho, ela é bebê, filho. Você deu abacate para criança. Aí, depois de tanta pressão, eu acabei dizendo a verdade. Falei, sim, vó, eu dei. Até porque não tinha banana, né? Então, eu dei o abacate. Ela falou, filho, tu vais ver daqui a pouco quando ela acordar. A minha avó não deu nem meia hora. Estava tão aflita que fez questão de acordá-la. A Carolina começou a se remexer e a chorar. Acho que foram dores de barriga. Epa! Mas realmente minha avó era certeira. Ninguém aguentava o cheiro depois, né? Mas era as aventuras de Filó como mãe, né? A Filó não podia ver a filha com fome. Não podia. Então, depois disso, começou a avó e o pai a controlar a Filó. Quando a Filó dizia, Carolina está com fome. Eram os dois em cima de mim. Você vai dar o que para Carolina? Eu tinha que mostrar para aqui a comidinha da Carolina. Olha, é a sopinha disso, legumes. Ah, tá bom, tá bom. Aí quando me encheu muito o saco, eu disse, então vai a senhora fazer a sopinha da Carolina. Não posso mais dar comidinha para minha filha. Caramba. Também. Portanto, estas foram muitas das aventuras que eu vivi. E a aventura que muito me marcou foi quando eu virei para o meu querido marido, nessa época, em Santarém, com a minha avó lá, e tendo uma filha, e ele não me deixava andar de moto, e falei para ele, tá na hora de eu aprender a dirigir um carro. Mas ele tinha naquela época um Fuscão, todo mundo sabe que é um Fusca, né? E o Fuscão dele, né, que não era o Fuscão preto, era o Fuscão azul claro, não tinha freio de pé, não tinha. Para ter freio, a gente tinha que bombar 10 vezes para o carro conseguir frear. Não tinha limpa para-brisas funcionando direito, né? E o freio de mão, a gente também tinha que dar umas 3 vezes puxada no freio de mão para o freio de mão funcionar. Eu não sei como aquele cara dirigia aquele carro. E ele falou, você tem certeza que você quer aprender a dirigir nesse carro? Eu falei, você tem outro? Não. Então é nesse. Bom, ele me leva para uma estrada em Santarém. Eu não lembro qual era aquela rodovia, mas até não lembro, hoje não lembro. Mas acho que devia ser uma das únicas, né? E foi ali que ele me deu a primeira e única aula. Eu tremia, os meus pés tremiam, que não conseguiam encostar nos pedais. Depois que eu consegui, ele falou, bom, vamos embora, por favor, porque tem carro, mal ou bem, aquela não era autoestrada, era uma estrada, tinha movimento, né?
Bom, depois que eu consegui dar o arranque e andar, e começar a andar, e mete primeira, mete segunda, e consegui, né? O que ele mais me ensinou foi como conseguir travar o carro, por causa desse problema que o carro tinha, né? Porque quando ele dizia, bom, agora trava o carro, né? Que é friar o carro, né? Aqui falam friar ou travar. Eu me embanando com os termos, porque no Brasil é friar, aqui é travar, se não me engano. Ah, quando você metia o pé no freio, ele ia no fundo e não friava. Então, a gente tinha que bombar, né? 10 vezes para ele pegar. É como se ele tivesse que pegar ar para depois, então, conseguir friar. Só depois de 10 bombadas, aquilo era um exercício bom para a perna, né? Pá, 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 pá. Portanto, ele dizia, Filó, quando você tiver, vamos supor, na cidade, e tiver que friar o carro, tá chegando, por exemplo, num semáforo, você não freia. Isto aqui não é um carro normal, ele dizia. Isto aqui é um carro com problemas. Portanto, você está se aproximando de um outro carro lá no semáforo. Você ainda está na esquina, você vê, independente do sinal estar aberto, há a possibilidade do sinal fechar. Olha a lição que eu tomei numa só aula. O sinal pode estar aberto, mas você não sabe se o sinal vai fechar. Porque não há nenhum cronômetro, nada ali dizendo que o sinal vai fechar. Portanto, você vai bombando, bombando, bombando para friar o carro. Se o sinal não fechar, maravilha, você acelera. Se o sinal fechar, você pelo menos tem possibilidade de friar o carro e não bater no outro carro. Eu falei, você é louco, cara. Você não quis aprender? Então você vai aprender. E assim eu tive a minha primeira aula. E eu falei, e se eu limpa para-brisas? Se chover, como é que faz? Você pega folha de bananeira. Eu falei, mas aqui o que mais tem é folha de bananeira. Aí me ensinou uns locais onde tinha folha de bananeira e falou, pegas algumas folhas de bananeira, pões dentro do carro num saquinho e em último caso, chovendo muito, tu esfregas folha de bananeira na parte de fora do vidro, que como aquilo tem um óleo, a água bate, mas passa reto, não embaça. Se for preciso, passas dentro. E eu falei, grande mestre. E aí foi a primeira aula. Quando foi no dia seguinte, tentei, falei para ele, me dá uma nova aula, né? Eu preciso ir devagarzinho, aprendendo, né? E ele falou, não, agora não dá, porque ele estava numa fase em que ele também tinha os vícios, as manias dele, ele estava na fase que era radioamador, tinha comprado todo o equipamento, que era radioamador, e ficava lá, cá não sei das quantas, gavião isso, gavião aquilo. E com aquela brincadeira de ser radioamador, não queria me dar as aulas. Então eu me enervei um dia e peguei o carro e saí sozinha. E vocês não sei se sabem que os Fuscas de antigamente tinham o volante grande, né? O painel, onde tem os marcadores, para mim, na época, eu acho que eram pequenos. E depois eu era uma novata. Portanto, naquele dia que eu saí, eu queria ir comprar pão numa, numa padaria na cidade. Até que arranquei, fui muito bem. Saí da rua onde eu morava, entrei na avenida, o carro não foi abaixo. Estou parada no sinal, fiz exatamente como ele me falou. Quando eu estou chegando perto do semáforo, pá, 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 lá estou fazendo ginástica, pá, 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 bombando, bombando, bombando. Estou chegando perto do carro e o carro friou. Bom, parei, né? Bonitinho. O sinal estava vermelho, tinha só um carro na frente. Do meu lado tinha um autocarro, um ônibus, como falam no Brasil. Atrás de mim, um outro ônibus. De repente, quando o sinal abre, o carro morre. Eu falei, ô raios, bem agora o carro morre. Dou na chave, né? Tchá, 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 tchá. Nada. Tchá, 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 tchá. Nada. Eu falei, oh meu Deus, o que está acontecendo agora? Só que a preocupação é que eu estava olhando pelo espelho, o ônibus estava atrás. O da frente arrancou, o ônibus do lado arrancou, os outros do lado. Eram 3 pistas, né? E o ônibus de trás começou a me xingar. Novata, sai do trânsito! E começou a falar um monte de porcaria, né? E eu, tchá, 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 tchá. Nada.
Não sei por que cargas d'água foi realmente assim. Sei lá, algum motivo me fez olhar para o painel. E quando eu olho para o painel, eu vejo que o tanque está vazio. E eu falei, ai meu Deus, e agora? Bom, eu lembro que naquele dia eu estava indo à padaria, eu estava de calçãozinho, tênisinho, camisetinha amarrada, né, debaixo do peito, né? Um calor de 40 graus, mesmo ao entardecer, e sendo xingada por um motorista de ônibus. Ah, não deu outra. Eu desci do carro. Eu falei, qual é teu problema? Hein? Qual é teu problema, Moreno? Você não está vendo que eu estou tendo problemas? Você não sabe dirigir. Você não sabe dirigir. Você está empatando o trânsito. Eu falei, você tem duas pistas livres. Em último caso, ou você vai para a esquerda ou você vai para a direita. Se vira. Agora, se você for bem educado, você desce dessa porcaria e vem me ajudar, porque o meu carro acabou a gasolina. É por isso que eu não consigo sair daqui, você entendeu? Aí ele olhou bem para mim, né? Os ônibus são altos, né? Ele olhou da janela bem para mim. Olhando bem para as pernocas, até que vale a pena. Pois ele desceu do autocarro, chamou mais uns garotos na rua e, ao virar daquela avenida à esquerda, logo, andando que uns 100, 200 metros, tinha um posto de gasolina. Então ele só me ajudou para dar a volta e os outros meninos já continuaram para eu chegar até aquele posto de gasolina. Aí eu entrei no carro, eles empurraram, né? E eu ainda agradeci. Obrigada, Moreno. E cheguei ao posto de gasolina. Só que eu estava levando o dinheiro só para o pão. A sorte daquela cidade, Santarém, naquela época, é que eu era mulher do engenheiro. Portanto, naquela época, como não existia assim, muita gente conceituada, muita gente. Era uma população, né? E algumas pessoas, vamos dizer que da elite, né? Algumas pessoas de fora, então essas pessoas de fora eram conhecidas. Então eu cheguei lá e falei, cara, aconteceu um problema ali na avenida. Ele falou, minha senhora, o problema estava acontecendo e a notícia já estava chegando aqui. Eu falei, não diga. Eu falei, pois é. E eu só tenho dinheiro do pão. Eu estava indo ali na padaria. Aí eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar a gasolina. Eu tenho que ir em casa pegar o dinheiro para. Ou então eu vou deixar o carro aqui, vou até em casa. Ele falou, não, eu sei quem é a senhora. Encheu o tanque, me passou o que a gente chama de vale, né? A senhora pode ir em casa, pode trazer o dinheiro hoje, pode trazer o dinheiro amanhã, ou então amanhã, quando o seu marido, a gente conhece o seu marido, quando o seu marido for trabalhar, porque a gente já conhece esse carro, quando o seu marido for trabalhar, o seu marido traz. E assim foi. Portanto, passei por muitas aventuras nesse carro, muitas, muitas, muitas. Aprendi a dirigir num carro caindo aos pedaços. E digo para vocês, a melhor forma de se aprender a dirigir não é num carro bom. É exatamente num carro caindo aos pedaços. Porque quando você pega um carro bom, você se torna expert, você se torna realmente muito bom a dirigir. Aprendam a dirigir num carro podre, que vocês sabem depois dar valor a um carro bom. E vou parar por hoje, porque já estamos com 53 minutos, mas em cima deste carro podem me cobrar, que eu tenho tantas aventuras para vos contar, mas tantas aventuras. Eu fiquei conhecida em Santarém por causa deste Fusca. Assim como tinha o Fuscão preto, tem o Fuscão azul com Filomena. Muita história, muita história. Mas foi muito bom estar aqui com vocês, que vocês tenham um domingo excelente, porque estes momentos também, onde eu conto um pouco das minhas aventuras para vocês, eu acabo relaxando, não fico só falando de política, nem de João Lourenço, nem de coisas tristes, e fico sim contando um pouco da mulher que eu fui como mãe, da mulher que eu fui como mulher, né, das minhas aventuras, que todas nós mulheres temos esse lado de aventuras, né? Daquilo que passamos, daquilo que foi, no fundo da nossa vida, né? As aventuras que nós passamos e as aventuras que a própria vida nos proporcionou e que nós tivemos que em muitos momentos nos desvencilhar e que foram aventuras que nos ensinaram tanta coisa. E foi fantástico. Não me arrependo de nada. E numa dessas do Fuscão, tá? Eu chamava de Fuscão azul, eu vivi um momento
que eu morri de rir e quase matei minha avó. Portanto, essa fica para a próxima, eu prometo vos contar. Será o próximo vídeo contando mais do Fuscão, tá bom? Podem me cobrar e tenham um excelente domingo todos vocês, tá? Fiquem com Deus, um beijo, amo todos vocês. Não deixem de se inscrever no canal, de trazer mais amigos, tá? De deixar o seu gosto, de apertar o sininho, porque cada vídeo, para aquele que se inscreve e para aquele que aperta o sininho, obviamente serão avisados, não é verdade? Beijo, fiquem com Deus, eu amo vocês e que possamos todos estar juntos. Pensamento positivo, porque Filomena não é só braveza, Filomena tem um coração bom também, tá bom? Beijo grande.